Prepare o seu coração. A partir de agora, você vai ouvir a ministração da Palavra de Deus. Queridos, é um momento bastante importante agora, nesta hora, para nós meditarmos um pouquinho na Palavra do nosso Deus. É uma alegria estar aqui com os irmãos, neste programa, Em Busca de Almas. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. E ainda diz mais, que há festa no céu por uma alma ou um pecador que se arrepende. Aleluia! O homem e a mulher que se entrega a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele produz festa no céu. Ele produz algo no céu. Glória ao nome do Senhor. Queridos, neste momento, vamos à palavra do Senhor. Quero convidar você que tem um exemplar de uma Bíblia Sagrada, próximo a você, junto a você, para nós fazermos leitura de um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, registrado por Mateus, no capítulo de número 12. Vamos ler versículo 18 até o versículo 21. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 12, versículo 18 até o versículo 21, que vai dizer assim o texto sagrado: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos é uma profecia messiânica, profetizada pelo profeta Isaías, no capítulo 42 do seu livro, que vai se cumprir, ou que se cumpre, na pessoa de Jesus Cristo. E esta profecia ela vai se cumprir diante dos olhos de todo o povo. Jesus, o Filho de Deus, agora está caminhando entre o homem, está operando maravilhas em favor do homem, daqueles menos favorecidos dentre o povo. Jesus, ele veio cumprir uma missão elaborada, planejada pelo Pai, reconciliar o homem e a mulher que está debaixo de uma condenação, afastado da presença de Deus. Jesus então vem reconciliar, vem reconstituir, vem trazer novamente uma oportunidade para que o homem possa chegar diante de Deus, possa estar diante de Deus e possa se relacionar com Deus. O evangelho que nós lemos, o evangelho de Mateus, é direcionado ao povo judeu, e este povo que contemplou, que viu milagres, maravilhas, tudo aquilo que Jesus operou dentre eles, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, tudo aquilo que Jesus estava realizando em favor deles. E então agora eles vão contemplar com os seus olhos essas maravilhas, porém eles precisavam entender a objetividade, o que de fato Jesus estava fazendo, Jesus estava realizando entre eles. Isaías ele vai profetizar acerca do Messias, Isaías vai falar acerca do remidor, acerca do resgatador, aquele que viria para resgatar o homem, reconciliar o homem novamente com Deus. E é interessante que quando Jesus ele vem então agora e começa a se revelar, começa a demonstrar o seu poderio, começa a demonstrar o que de fato ele veio fazer à terra, que era resgatar o homem, que era trazer paz, que era trazer o reino de Deus entre os homens. Ele mesmo vai trazer então essa claridade, ele vai trazer esta experiência para os menos favorecidos. Porém, nós vamos entender e nós vamos ver que os judeus, eles estavam esperando um Messias salvador, libertador, um rei que viesse e os libertasse do domínio do Império Romano e também estabelecesse um reino, um governo independente que trouxesse agora para eles uma libertação do jugo romano. Porém, a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele, Jesus, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas tantos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então Jesus ele veio trazer salvação, Jesus ele veio trazer libertação, Jesus ele veio sim estabelecer um reino, mas esse reino ele é espiritual. Este reino é um reino que vem trazer luz àqueles que estavam em trevas. Este reino é um reino que vem trazer liberdade àqueles que estavam cativos por densas trevas. Jesus ele veio trazer o reino de Deus, manifestar o reino de Deus entre os homens, e foi isso que ele realizou diante dos olhos de todo o povo judeu. Jesus estava, aleluia, curando enfermos, Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava levantando paralíticos, Jesus estava, aleluia, trazendo, oh glória ao nome do Senhor, um momento de paz, um momento de reconciliação do homem novamente ao seu Criador. Mas eles não estavam entendendo isso, eles não entendiam esse mistério, eles não conseguiam entender como um rei prometido, como um libertador prometido, como um salvador prometido viria para servir, viria agora para estar, aleluia, dando sequência e estando obedecendo a leis romanas, estando e dando sequência também e obedecendo as leis judaicas. Eles não conseguiam entender, pois esperavam um libertador, um rei, um salvador, que estabelecesse um exército, que levantasse um exército e guerreasse e os tirasse debaixo daquele jugo que eles estavam sofrendo e enfrentando pelo Império Romano. Mas nós vamos ver que Jesus, ao falar deste reino, ao falar dessa liberdade espiritual, ao falar dessa salvação que ele traz ao homem e à mulher, ele vai citar, ele vai falar no capítulo de número 12, o versículo 28 do Evangelho de Mateus. Ele vai dizer: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Jesus ele veio com uma missão específica, Jesus ele veio, aleluia, com um planejamento elaborado pelo Pai, muito específico e objetivo: resgatar as almas das garras de Satanás, resgatar o homem perdido ao convívio novamente com o Deus Criador, o Deus Pai, o Deus que traz proteção, o Deus que traz cuidados sobre a vida do homem e da mulher, o Deus que protege, o Deus que livra, o Deus que traz provisão, o Deus que cura as feridas, o Deus que traz alegria, o Deus que traz paz, o Deus que traz felicidade, o Deus que muda, aleluia, a situação caótica numa situação de bênção, numa situação de felicidade, numa situação de alegria. Este é o Deus, aleluia, que vem a esta terra, anda por esta terra para trazer novamente, oh glória ao nome do Senhor, uma reconciliação, um momento oportuno para que o homem possa novamente passar a ter comunhão, a ter intimidade, a ter agora um relacionamento verdadeiro com o Senhor. É isso que Jesus veio fazer, é isso que Jesus estava realizando enquanto andou aqui nesta terra, antes da sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição ao terceiro dia. É interessante, queridos, que no Evangelho escrito por Mateus, registrado por Mateus, contém 53 profecias e 76 referências bíblicas reafirmando Jesus como o Messias prometido, como o Messias Salvador. É interessante que tudo que Jesus realizou, que tudo que Mateus registrou acerca do Messias, acerca do que ele estava fazendo, realizando, enquanto estava andando aqui nesta terra, enquanto estava aqui como homem, palmilhando esta terra, estava se cumprindo as profecias messiânicas, aquilo que os profetas anunciaram acerca do Messias, acerca do Salvador. Porém, aleluia, o povo judeu, eles não estavam entendendo, eles não estavam compreendendo a grande obra e libertação que Jesus estava realizando diante dos seus olhos. E Jesus então, aleluia, na sua soberania e na sua também onisciência, ele começa a dialogar com eles, ele começa a explicar sobre este reino, ele começa a falar com eles sobre a sua missão. É interessante que Jesus vai falar no Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo de número 11, ele vai dizer a seguinte expressão e o seguinte versículo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus já estava mencionando a eles, trazendo, aleluia, para eles uma compreensão da sua partida, da sua morte, daquilo que ele faria na cruz do Calvário, para que o homem pudesse novamente
ter acesso à glória de Deus, para que o homem pudesse novamente passar a ter, glória ao nome do Senhor, comunhão com Deus, desfrutar das bênçãos do céu, desfrutar do reino de Deus. É necessário que Jesus então padeça na cruz do Calvário, é necessário que Jesus pague o preço do pecado, da desobediência que está sobre o homem e sobre a mulher. É necessário que Jesus entregue a sua vida na cruz do Calvário para tornar a dar vida eterna ao ser humano, para pagar o preço de um pecado que estava sobre toda a raça humana, o pecado, aleluia, da desobediência, que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele paga esse preço, ele paga esta culpa, ele leva sobre si esta condenação e essa culpa que estava sobre meus ombros, que estava sobre a sua vida, meu querido ouvinte, que me ouve neste momento. Mas Jesus, o bom pastor, ao entregar a sua vida lá na cruz do Calvário, glória ao nome do Senhor, ele vai reconciliar todas as bênçãos espirituais, todo o reino de Deus, ele vai trazer sobre o homem e sobre a mulher, glória ao nome do Senhor, para que possa desfrutar de um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor, com o Espírito Santo, que possa entrar, aleluia, no trono da graça de Deus, com a sua voz em oração, com a sua vida em santificação, aleluia, glorificando a Deus, desfrutando da companhia, glória ao nome do Senhor, desse Deus que é bom, desse Deus que é amoroso, desse Deus que sara a depressão, desse Deus que sara, aleluia, o coração, por mais doído, por mais sofrido, por mais machucado, por mais magoada que esteja a tua alma, Jesus, ele tem o poder de arrancar como uns fortes essa tristeza, de arrancar como um fortes essa raiz de amargura, este sentimento, aleluia, essa crise de ansiedade, essa crise existencial, esse pensamento que ocorre, aleluia, sobre o teu coração, de que ninguém te valoriza, de que ninguém te ama, de que ninguém se importa com você. Eu tenho uma notícia para ti aqui nesta noite. Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 11, Jesus diz para ti: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor a você. Jesus se entregou a todo o martírio, aleluia, da cruz do Calvário por amor à sua vida. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas argúrias, ele levou sobre si o pecado da humanidade, o castigo que nos traz a paz, ele levou sobre ele lá naquela cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, aleluia, ele trouxe sobre as nossas vidas, glória ao nome do Senhor, as bênçãos espirituais, a bênção de Deus, a proteção e o cuidado de Deus. Ele trouxe para nós vida eterna com o Senhor, pois foi pago ali naquela cruz o preço que estava imposto sobre a nossa vida, a condenação eterna, a maldição eterna. Jesus rompe na cruz do Calvário e nos dá a oportunidade de ser conhecido no céu, nos dá a oportunidade de entrar, aleluia, ao céu, com a nossa voz em oração, com a nossa vida em testemunho, com a nossa vida em santificação, glorificando a Deus, glorificando ao Senhor, exaltando ao Criador que nos comprou. Diz a Bíblia Sagrada que não foi com ouro e nem com prata que nós fomos resgatados, que nós fomos comprados, mas foi com o precioso sangue de Jesus, aleluia, que ele comprou para si povos, línguas, tribos e nações que hoje glorificam o seu nome, que hoje desfrutam de paz, que hoje desfrutam de liberdade, que hoje desfrutam do amor de Deus derramado em seus corações, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Espírito Santo esse que habita o nosso coração, Espírito Santo esse que é uma pessoa que tem ciúme de nós, que se importa, aleluia, quando estamos passando por dificuldades, quando estamos passando por momentos difíceis, quando estamos passando por horas amargas. Este Espírito Santo, diz a Bíblia Sagrada,
Ele geme com gemidos inexprimíveis, Ele ora por nós, Ele intercede por nós. Oh, glória ao nome do Senhor, oh, glória ao nome do Senhor, e traz alívio ao nosso coração, traz paz à nossa alma. Não é a paz que o mundo dá, não é a paz que o mundo tem, aleluia, porque a própria palavra de Deus vai dizer que a paz que nós recebemos, o mundo não pode receber, e o mundo não pode dar, porque ela nasce do trono de Deus, ela vem do nosso mestre, ela vem do nosso Senhor, ela é parte do Criador, que habita o nosso coração. O Espírito Santo de Deus é quem gera essa paz dentro do homem, dentro da mulher, que entregou a sua vida ao Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. E é interessante, queridos, que no Evangelho de João, o capítulo de número 10 e o versículo de número 17, vai ainda Jesus afirmar para este povo, para os seus discípulos, a seguinte expressão, falando, aleluia, sobre ele ser, oh glória ao nome do Senhor, este bom pastor, ele entregar a sua vida em favor, aleluia, do homem e da mulher. Ele vai dizer o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 17 e 18, ele vai falar o seguinte, sobre entregar a sua vida. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida, aleluia, para tornar a tomá-la. Ou seja, Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário para resgatar a nossa vida, para nos dar vida, para trazer libertação, para trazer cura espiritual, para trazer sobre nós, aleluia, a possibilidade de podermos nos relacionar com Deus novamente, de poder, aleluia, ter a companhia e a comunhão do Espírito Santo junto a nós. Ele entregou a sua vida e por isso ele vai dizer, o Pai me ama, oh glória ao nome do Senhor. E ele vai dizer mais ainda, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. E isto aconteceu lá na cruz do Calvário, quando Jesus é sepultado e no terceiro dia ele ressuscita com poder e grande glória, aleluia. Ele adquire para mim e para você, meu querido irmão, meu ouvinte que nos ouve nesta hora, ele adquire para nós a possibilidade de vida eterna, a possibilidade, aleluia, de um céu de glória, a possibilidade de desfrutarmos ainda aqui nesta terra de toda a manifestação do Espírito Santo, de toda, aleluia, a glória que Deus pode revelar à minha vida e à sua vida. Por isso eu quero te convidar nesta noite, você que me ouve e talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus, não perca esta oportunidade, não perca, aleluia, essa grandiosidade de poder desfrutar da companhia do Senhor, de poder se tornar habitação do Espírito Santo, de poder se tornar, oh glória ao nome do Senhor, uma nova criatura em Cristo Jesus. Se nesta noite você está me ouvindo e está ouvindo, aleluia, sentindo Deus falar ao teu coração, entregue a sua vida ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará, diz a Bíblia Sagrada. Glória a Jesus, glória a Jesus. E é interessante, queridos, que quando nós analisamos aqui esse texto sagrado do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele vai falar ali aos discípulos, aos fariseus, aos judeus, acerca da profecia do profeta Isaías do capítulo de número 42 e o versículo 20, que ele vai falar sobre a fragilidade, a carência dessas pessoas, e ele vai trazer ali para eles uma seguinte metáfora, falando sobre uma cana quebrada, falando sobre um pavio que fumega, aleluia. Jesus então ele vai trazer para eles essa compreensão, pois eles entendiam e sabiam muito bem do que Jesus estava querendo falar aos seus corações com essa metáfora, a respeito da cana quebrada e a respeito do pavio que fumega. Os judeus estavam entendendo a mensagem, aleluia, de Isaías e também a mensagem que Jesus estava transmitindo aos seus corações, quando Jesus fala que ele não esmagaria a cana quebrada e também não apagaria o pavio que fumega. É interessante que a cana quebrada, queridos, ela era uma planta, um junco que crescia junto aos rios ali,
aleluia, de Jerusalém. E é interessante que esta cana, os judeus eles utilizavam como instrumentos para fabricar instrumentos, melhor aqui dizendo, de sopro, cestos. Essas canas quebradas, essa planta, ela era utilizada então para fabricar instrumentos de sopro, flauta. Era também utilizada para fabricar cestos, algo que seria útil a eles, mas por ter uma grande quantidade e crescer densamente ao redor dos rios ali, quando eles iam colher, os animais passavam por cima delas, elas se quebravam, e essas que se quebravam, elas eram ignoradas, elas eram deixadas de lado, elas eram jogadas fora, ou quando elas se partiam na mão, aleluia, desses artesãos, também era jogada fora. Mas Jesus vem dizendo, aleluia, para falar sobre a sua missão de trazer, aleluia, oh glória ao nome do Senhor, a essas pessoas frágeis, a essas pessoas carentes, o amor de Deus, a compaixão de Deus, as suas vidas. Jesus vai se utilizar desta metáfora, dessa profecia sobre a cana quebrada, dizendo que ele, o Messias, o Salvador, não desprezaria, não quebraria a cana quebrada, não jogaria fora, mas ele traria para eles, aleluia, restauração. Ele traria para essas canas quebradas, que simboliza aqui o homem e a mulher que está ferido, o homem e a mulher que está, aleluia, inutilizado por alguma circunstância da vida, por alguma questão, aleluia, da sua vida, que traz para ele desgosto, que traz para ele sofrimento, que traz para ele uma rejeição. Jesus vem dizendo, aleluia, a essas pessoas, e fala também aos nossos corações nesta noite, que ele não despreza, que ele não quebra a cana quebrada, ele não lança fora, ele não desiste do homem, ele não desiste da mulher, ele não desiste do ser humano, mas ele, aleluia, oh glória ao nome do Senhor, ele não quebra a cana quebrada, e ele também não apaga o pavio que fumega. É interessante que o pavio que fumega aqui era algo muito utilizado, aleluia, no cotidiano, oh glória ao nome do Senhor, deste povo. Eles utilizavam a lamparina para iluminar as suas casas, pois não existia ainda naquela época a luz elétrica como nós temos hoje. Então todo o povo utilizava-se de lamparinas para iluminar, para clarear as suas casas. E era interessante que para eles fabricar esta lamparina, eles se utilizavam de alguns pavios ou alguns tecidos, que eles pegavam esses tecidos, cortavam em tiras e embebedavam no azeite, deixavam 20, 30 pavios dessas malhas, aleluia, oh glória ao nome do Senhor, embebedadas no azeite. E então eles utilizavam para lamparina, como lamparina para iluminar as suas casas. E acontecia que quando esses pavios, esse tecido, ele começava a ficar, aleluia, com aquela borra, com aquele borrão, aleluia, sobre a chama, ela começava a clarear, iluminar menos. Então o dono da casa, a mãe de família, ela pegava esse pavio que estava começando a fumegar e lançava fora, pois tinha muitos ali já de reserva, embebedados no azeite. Jesus, ele vem na contramão e ele diz o seguinte, que ele não apagaria o pavio que fumega. Ou seja, ainda que você esteja nesta noite me ouvindo e esteja, aleluia, passando por um momento de dificuldade, esteja enfrentando problemas, esteja enfrentando batalhas espirituais, esteja, aleluia, enfrentando problemas internos, problemas sentimentais, aleluia, que a tua fé esteja desvanecendo, que a tua fé esteja fraca, oh glória ao nome do Senhor. O Senhor diz para ti nesta noite, que Ele não te lança fora, que Ele não apaga esse pavio que está fumegando, que Ele não vai, aleluia, te trocar, Ele não vai te lançar fora, Ele não vai, aleluia, desistir de você. E nesta noite, a palavra de Deus ao teu coração é esta, Urabacai amandaraba chorebecai. O Senhor está contemplando, o Senhor está vendo a tua situação, o Senhor está contemplando esse enfrentamento, o Senhor está contemplando, aleluia, a forma e a maneira, oh glória ao nome do Senhor, que o teu coração tem sangrado e tem chorado diante do Senhor, a ponto de parar, por não encontrar forças, por estar apenas fumegando, por estar quebrada, por estar rachada, aleluia, como esta cana e como este pavio, aleluia. E a mensagem de Deus para ti nesta noite, que Ele não quebra a cana trilhada e também não apaga o pavio que está fumegando. Deus não desiste de você, Deus se importa contigo,
Deus está neste momento, aleluia, visitando a tua casa, visitando o teu lar, visitando esse ambiente que você está reunido, e neste momento o Espírito Santo sopra sobre você, o Espírito Santo sopra sobre você a alegria, a paz, o renovo, o refrigério. O Espírito Santo sopra a vida sobre você, o Espírito Santo sopra sobre você nesta noite uma fé acrescida, uma fé fortalecida. O Espírito Santo de Deus te visita neste momento e diz que tem ciúme de você, e diz que se importa com você. Urabacai, amandaraba, chorebecai. Sinta nesse momento a presença do Espírito Santo, aleluia, te fortalecendo, te renovando. Sinta neste momento a presença do Espírito Santo avivando a sua vida, avivando a sua fé, renovando os dons espirituais sobre a tua vida, trazendo, aleluia, gerando o fruto do Espírito em teu coração. Em teu coração, a partir deste momento, o Senhor traz sobre a tua vida, oh glória ao nome do Senhor, novidade. O Senhor traz sobre a sua vida, oh glória a Deus, um novo tempo. O Senhor traz sobre a sua vida um recomeço, oh glória a Deus, e você vai testemunhar que o Espírito Santo de Deus te visitou nesta noite e trouxe alegria, trouxe salvação à tua casa, trouxe, aleluia, libertação à sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para nós concluirmos aqui a mensagem nesta hora e nós orarmos pela tua vida, eu quero dizer a você que Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio para restaurar a comunhão e o relacionamento do homem com Deus. Jesus, ele veio para libertar, aleluia, o homem e a mulher do reino das trevas e transportar, aleluia, para o reino da luz e dar vida e vida em abundância. João, no capítulo de número 8 e o versículo de número 36, vai dizer o texto sagrado: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade de Deus sobre a tua vida nesta noite, a liberdade de Deus para você caminhar na presença do Senhor nesta noite, a liberdade, aleluia, oh glória ao nome do Senhor, para você vencer nesta noite esse enfrentamento, essa dificuldade que está roubando a sua fé. Nesta noite o Senhor te visita e traz sobre a tua vida, oh glória ao nome do Senhor, um refrigério. Eu sinto Deus falando ao teu coração, eu sinto o Senhor falando contigo neste momento. Glória a Deus, através da sua morte e ressurreição lá na cruz do Calvário, Jesus de Nazaré, ele abriu para nós o acesso ao Pai. Oh glória ao nome do Senhor. Jesus, ele abriu para nós e nos preparou um céu, uma morada. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9, para nós encerrarmos e orar pela sua vida, vai dizer o seguinte, o texto sagrado. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus de Nazaré, ele enfrentou o martírio, ele enfrentou a açoite, aleluia, ele foi injuriado, ele foi cuspido, ele padeceu na cruz do Calvário e entregou a sua vida lá naquela cruz para preparar, oh glória ao nome do Senhor, e trazer para nós, aleluia, acesso ao Pai e também ao céu de gozo, a um céu de glória que nos está preparado. Por isso nesta noite eu quero orar pela tua vida, e se você ouviu Deus falar ao teu coração e deseja entregar a tua vida ao Senhor, e deseja nesta noite fazer um concerto com o Senhor, e deseja nesta noite, aleluia, entregar a sua vida ao Senhor, para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa habitar, para que Ele possa trazer libertação, para que Ele possa gerar mudança no teu interior, para que Ele possa encher o teu coração de paz, de vida, de alegria e vida abundante. Oh glória ao nome do Senhor. Eu quero convidar você,
aleluia, colocar a mão no teu coração, e eu vou orar pela sua vida, eu vou orar pela sua casa, eu vou orar pela sua família, e o Espírito Santo de Deus, que já está aí com você, que já está sobre a tua vida, Ele vai passar a conduzir os teus passos, a conduzir a tua vida, e você vai poder testemunhar da mudança que o Senhor trouxe à sua vida a partir deste momento. Oremos nesta hora. Amado Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós ministramos a Tua palavra, Senhor, conforme o Senhor colocou em meu coração, e eu tenho certeza, ó Deus, que onde está chegando, Pai, aleluia, Senhor, este som, ó Deus, esta mensagem, ó Pai querido, dentro desta casa, dentro deste ambiente, Senhor, nesta comunidade, ó Deus querido, onde quer, Senhor, que esteja agora, Pai, o Teu filho, a Tua filha, Senhor, que está neste momento com a mão no seu coração, entregando a vida ao Senhor, que nesta hora, ó Deus querido, o Espírito Santo comece a fazer morada, o Espírito Santo habite este coração, habite, ó Senhor, esta mente, habite esta vida, Senhor, e faça, meu Deus querido, nele, Senhor, uma transformação, aleluia, e faça nele morada, ó Deus, transformando, Senhor, o caos em bênção, transformando, Senhor, as tribulações em vitórias, transformando, ó Deus querido, aleluia, Senhor, este momento caótico, num momento de paz, num momento de alegria, num momento de felicidade, Senhor, e em nome de Jesus, ó Deus querido, todo o vício, Senhor, que tem tomado conta desta vida, meu Pai querido, o Espírito Santo e o poder do nome de Jesus, repreenda agora, remova agora, Senhor, toda espécie de vício, ó Deus, toda espécie, ó Senhor, de vício, Pai, eu repreendo agora, aleluia, instantaneamente, Senhor, o teu filho é liberto, a tua filha é liberta, Senhor, e nasce para uma nova vida, e nasce, Senhor, aleluia, meu Deus, para testemunhar das glórias do Senhor, e começa a fazer parte agora, ó Deus, do reino de Deus, já aqui nesta terra, Senhor, se preparando, ó Deus, estando preparado, Senhor, e desejando a tua volta, ó Deus querido, aleluia, para que um dia, Senhor, nós possamos estar juntos, ó Deus querido, desfrutando de um céu, desfrutando, Senhor, da tua presença, Pai, para toda a eternidade, conforme a tua palavra. E o Senhor tem nos prometido, ó Deus, em nome de Jesus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família e a sua vida, em nome de Jesus.